Me chamo Wesley Damasceno Martins, sou aluno do quinto semestre de Arquitetura e Urbanismo. Irei apresentar a atividade da disciplina de Sistemas Estruturais. Falarei sobre os esforços atuantes nas estruturas de concreto. Primeiramente, irei falar sobre a compressão, sobre o que ela é e suas ações nas estruturas. É o esforço que empurra ou comprime reduzindo o comprimento do volume. Sua ação na estrutura, muito comum em pilares e paredes estruturais. O peso da edificação e das cargas superiores comprime elementos estruturais. Ou seja, como mostrado nas fotos dos exemplos, a compressão é dada como a força agindo, comprimindo o corpo, o material, fazendo uma força nele até a sua ruptura, como mostrada nos exemplos. O segundo que irei sobre falar é a tração. É um esforço que puxa ou alonga o elemento estrutural, afastando suas partículas. Sua ação nas estruturas. Aparecem cabos, tirantes e parte inferior de vigas. Em vigas de concreto, a face inferior fica tracionada quando submetida a cargas. Ou seja, a tração é como o contrário da compressão. Quando a compressão está comprimindo o corpo, a tração ela vai afastando mais ainda o material até a sua ruptura, como é mostrado nessa imagem, que mostra a compressão na parte de cima e a tração na parte de baixo. O corpo está ficando cada vez mais comprimido até a sua ruptura. Sobre a força de cisalhamento, também chamada de força cortante, ocorre quando forças paralelas tentam deslizar uma parte da estrutura sobre a outra. A ação na estrutura, muito comum em vigas próximas aos apoios, provoca tensões diagonais internas. Fotos de exemplos da força cortante ou de cisalhamento mostra como o corpo fica após essa força atuante. Realmente deve ser feito como se ela tivesse sido cortada. Força de esmagamento. O que é? É um tipo de falha por compressão excessiva, quando o concreto atinge sua resistência máxima e se rompe ou se fragmenta. Sua ação na estrutura comum em pilares sobrecarregados ou regiões comprimidas de vigas. Um exemplo da força de esmagamento, que mostra que a compressão excessiva nesse corpo até sua ruptura total. Força de flexão. É um esforço que faz a peça de estrutura se curvar devido às cargas aplicadas. Ou seja, como diz aqui embaixo, ela é a junção da compressão e tração, como pode se ver no exemplo, a compressão agindo na parte de cima e a tração na parte de baixo. A junção dessas duas forças atuantes no corpo. A torção, um esforço que faz a peça girar em torno do próprio eixo. Ela ocorre principalmente quando as cargas não estão alinhadas com o centro da estrutura, em vigas de borda, marquises ou pontes curvadas. Um exemplo de uma força de tração no corpo, fazendo esse corpo rotacionar entre seu eixo, como se fosse das duas pontas, agindo uma força contrária à outra, e no meio desse corpo ele acaba se rotacionando até a sua ruptura. A flambagem, instabilidade estrutural que ocorre quando um elemento comprimido se curva lateralmente antes de atingir a sua resistência máxima. Sua ação na estrutura ocorre principalmente em pilares esbeltos, colunas longas e elementos de pouca rigidez lateral. Um exemplo da flambagem nos seus corpos, principalmente mostrando em pilares, como ela fica completamente distorcida até seu ponto máximo de quebra, de ruptura. Essa foi a minha apresentação e boa tarde.